Seja bem-vindo ao seu curso de Gestão Empresarial. Módulo Liderança. Aula 5. Conteúdo desta atividade: percepção, atribuições, percepção. Outro aspecto crítico para a compreensão do comportamento é a percepção. A percepção é o processo cognitivo que as pessoas usam para criar um sentido do ambiente, ao selecionar, organizar e interpretar as informações deste. As atitudes afetam as percepções e vice-versa. Por exemplo, uma pessoa pode ter desenvolvido a atitude de que os chefes são insensíveis e arrogantes, com base em uma percepção do comportamento arrogante e insensível deles em relação a um período de tempo. Se uma pessoa mudar para um trabalho novo, essa atitude continuará a afetar a maneira como ela percebe os seus superiores, mesmo que os gerentes no novo local de trabalho façam um empenho máximo para compreender e responder às necessidades de seus funcionários. Devido a diferenças individuais em atitudes, personalidades, valores, interesses e assim por diante, as pessoas muitas vezes enxergam a mesma coisa de maneiras diferentes. Uma aula considerada entediante por um aluno pode ser considerada fascinante por outro. Um aluno poderá perceber uma tarefa como desafiadora e estimulante, enquanto outro aluno poderá achá-la uma tolice, uma perda de tempo. Podemos pensar na percepção como sendo um processo passo a passo, como mostra a figura abaixo. Observando as informações por meio dos sentidos, fazendo uma triagem das informações e selecionando o que processar, organizando os dados selecionados em padrões para a interpretação e resposta. Primeiramente, observamos as informações, dados sensoriais do ambiente por meio de nossos sentidos: paladar, olfato, audição, visão e tato. A seguir, nossa mente faz uma triagem dos dados e seleciona somente os itens que nós processaremos ainda mais. Após isso, nós organizamos os dados selecionados em padrões para a interpretação e a resposta. A maioria das diferenças em percepção entre as pessoas no trabalho é relacionada à maneira como elas selecionam e organizam os dados sensoriais. Atenção seletiva. Todos nós estamos muito cientes de nosso ambiente, mas nem tudo o que existe nele é de igual importância para a nossa percepção. Nós sintonizamos alguns dados, por exemplo, uma voz familiar lá longe, e desligamos outros dados, por exemplo, o barulho de alguém ao lado mexendo em papéis. As pessoas são bombardeadas por tantos dados sensoriais que é impossível processar tudo. A solução dada pelo cérebro é passar os dados por um filtro de percepção que retém algumas partes e elimina outras. A percepção seletiva é o processo pelo qual os indivíduos fazem uma triagem e selecionam os vários objetos e estímulos que competem por sua atenção. Certos estímulos captam a sua atenção e outros não. As pessoas geralmente focam nos estímulos que satisfazem as suas necessidades e que são consistentes com as suas atitudes,
os seus valores e a sua personalidade. Por exemplo, os funcionários que necessitam de feedback positivo para se sentirem bem sobre si mesmos podem captar declarações positivas feitas por um supervisor, mas podem não perceber a maioria dos comentários negativos. Um supervisor poderia usar esse conhecimento para criar um feedback individualizado de forma positiva, com o objetivo de ajudar o funcionário a melhorar o seu trabalho. A influência das necessidades sobre a percepção já foi estudada em experimentos de laboratório e descobriu-se um forte impacto naquilo que as pessoas acreditam. As características dos estímulos em si também afetam a percepção seletiva. As pessoas tendem a perceber estímulos que se destacam de outros ou que são mais intensos do que outros estímulos à sua volta. Exemplo seria um barulho alto em uma sala silenciosa ou um vestido vermelho brilhante, quando a maioria das mulheres está de preto básico. As pessoas também tendem a perceber coisas que lhes são familiares, como uma voz conhecida no meio de uma multidão, assim como coisas novas ou diferentes de suas experiências anteriores. Além disso, a primazia e o caráter recente são importantes para a percepção seletiva. As pessoas prestam uma atenção relativamente maior aos dados sensoriais que ocorrem próximos ao início de um evento ou perto do fim. A primazia apoia o velho truísmo de que as primeiras impressões realmente contam, seja em uma entrevista de emprego, ao conhecer os pais do namorado ou namorada ou ao participar de um novo grupo. O caráter recente reflete a realidade de que a última impressão pode ser duradoura. Por exemplo, uma companhia aérea destacou a importância de desenvolver a lealdade do cliente. Uma mulher viajando com um bebê de 9 meses de idade pode achar o voo exaustivo. Porém, uma viajante entusiasmada contou a inúmeras pessoas por anos sobre como as atendentes desta companhia ajudaram-na a pegar suas malas e arrumar transporte terrestre. Como esses exemplos mostram, a percepção seletiva é um processo complexo de filtragem. Os chefes podem usar uma compreensão da percepção seletiva para obter dicas sobre por que uma pessoa vê as coisas de forma diferente da que outras veem, e eles podem aplicar os princípios às próprias comunicações e ações, especialmente quando eles querem atrair ou focar a atenção. Resumindo, a atenção seletiva, também chamada de percepção seletiva, é o processo pelo qual os indivíduos fazem uma triagem e selecionam os vários estímulos que competem por sua atenção. Distorções de percepção. Uma vez que as pessoas já escolheram os dados sensoriais a serem percebidos, elas começam a agrupá-los em padrões reconhecíveis. A organização de percepção é o processo pelo qual as pessoas organizam ou categorizam os estímulos de acordo com as suas próprias estruturas de referência.
As distorções de percepção são de especial preocupação no ambiente de trabalho, pois se constituem de erros no julgamento da percepção que surgem de imprecisões em qualquer parte do processo de percepção. Alguns tipos de erros são tão comuns que os chefes devem se familiarizar com eles e incluem a estereotipagem, o efeito halo, a projeção e a defesa de percepção. Os gerentes que reconhecem essas distorções de percepção podem melhor ajustar as suas percepções para combiná-las de forma mais objetiva com a realidade objetiva. Estereotipagem. A estereotipagem é a tendência de incluir um indivíduo em um grupo ou uma ampla categoria e depois atribuir generalizações largamente mantidas sobre grupo ao indivíduo. Por exemplo, mulheres, idosas ou homens brancos, deficientes, policiais, advogados, etc. Assim, alguém conhece um colega novo, vê que ele está em uma cadeira de rodas, designa-o à categoria de deficiente físico. E atribui a esse colega as generalizações que ele lança sobre pessoas com deficiências, as quais podem incluir uma crença de que ele é menos capaz do que outros colegas. No entanto, a incapacidade da pessoa em andar não deve ser vista como indicativa de habilidades inferiores em outras áreas. De fato, a suposição das limitações poderá não apenas ser ofensiva, mas também impedir a pessoa, fazendo o julgamento estereotipado, a se beneficiar das muitas formas pelas quais o outro poderia contribuir. A estereotipagem impede o real conhecimento daqueles que a ela são submetidos. Além disso, estereótipos negativos podem impedir que pessoas talentosas avancem em uma organização e contribuam plenamente com os seus talentos para o sucesso desta organização. Efeito halo. O efeito halo ocorre quando o perceptor desenvolve uma impressão total de uma pessoa ou de uma situação com base em uma característica, seja ela favorável ou desfavorável. Em outras palavras, um halo cega o perceptor para outras características que deveriam ser usadas para gerar uma avaliação mais completa. O efeito halo pode ter um papel significativo na avaliação do desempenho. Por exemplo, uma pessoa que tem um cartão ponto acima da média pode ser avaliada como responsável, trabalhadora e extremamente produtiva. Uma outra pessoa que tem um cartão ponto abaixo da média pode ser avaliada como tendo um mau desempenho. Ambas as avaliações podem ser verdadeiras, mas é trabalho do chefe certificar-se de que a avaliação está baseada em informações completas sobre todas as características relacionadas ao trabalho, e não apenas em sua preferência por uma frequência assídua. Saiba mais. Efeito halo. Efeito halo é a interferência causada nos processos de avaliação de desempenho devido à simpatia ou antipatia que o avaliador tem pela pessoa que está sendo avaliada. Normalmente, o efeito halo é considerado o mais sério e o mais difundido de todos os erros de avaliação. Origem do termo. O termo foi desenvolvido pelo psicólogo americano Edward Thorndike durante a Primeira Guerra Mundial. Edward conduziu uma série de experimentos junto ao exército do seu país para verificar de que forma os comandantes analisavam seus subordinados. Os resultados foram surpreendentes na medida em que havia uma forte correlação
entre a avaliação das aptidões dos soldados e sua aparência física. Algo como se o soldado mais bonito ou mais forte ou com melhor postura atirasse melhor do que os outros, fosse mais veloz, mais habilidoso com uma faca, bom de cálculo e tocasse piano como ninguém. Resumindo, ele identificou a tendência em atribuir características positivas a quem tem resultados positivos e vice-versa. Apesar de parecer inequívoca, a associação entre o sucesso ou fracasso de alguma empreitada e a pessoa responsável por ela não é necessariamente verdadeira. É fácil acreditar no fato de ideias que funcionaram serem boas e que planos de sucesso foram bem elaborados, e aqueles que deram errado tinham defeitos. Também não é difícil apontar heróis dentre as pessoas do topo e olhar com desdém para as da base, mas a habilidade não garante realizações, nem são as realizações proporcionais à habilidade. A noção de que sucesso ou fracasso, às vezes, não resultam de grandes habilidades, nem de tamanha incompetência, mas de circunstâncias ocasionais, soa como heresia para os teóricos da administração. Porém, eventos extraordinários podem acontecer sem causas extraordinárias. Por isso, tão importante quanto extrair significado onde ele existe, é não extrair onde ele não existe. Projeção. A projeção é a tendência de perceptores em verem os seus próprios traços pessoais nas outras pessoas, ou seja, elas projetam as suas próprias necessidades, sentimentos, valores e atitudes no seu julgamento em relação aos outros. Um gerente que é orientado para o desempenho pode supor que os seus subordinados também o sejam. Isso pode fazer com que o gerente reestruture os trabalhos para serem menos rotineiros e mais desafiadores, sem levar em consideração a satisfação real do funcionário. As melhores proteções contra erros baseados na projeção são a autoconsciência e a empatia. Percepção defensiva. A percepção defensiva é a tendência de perceptores se protegerem contra ideias, objetos ou pessoas que são ameaças. As pessoas percebem coisas que satisfazem e que agradam, porém elas tendem a desconsiderar as coisas perturbadoras e desagradáveis. Em essência, as pessoas desenvolvem pontos cegos no processo de percepção para que os dados sensoriais negativos não as prejudiquem. Por exemplo, o diretor de uma organização educacional sem fins lucrativos em New York detestava lidar com conflito, porque ele foi criado com pais que discutiam constantemente e que, muitas vezes, o colocavam no meio de suas discussões. O diretor constantemente ignorava a discórdia entre os membros do quadro de pessoal até as coisas chegarem ao ponto de explosão. Quando havia a explosão, o diretor ficava chocado e consternado porque ele havia realmente percebido que tudo estava se encaminhando de forma tranquila entre o pessoal. Reconhecer pontos cegos na percepção pode ajudar as pessoas a desenvolverem um quadro mais claro da realidade.
Exercícios parte 2. Qualquer parte do processo de percepção chamam-se tendência de incluir um indivíduo em um grupo ou uma ampla categoria e depois atribuir generalizações sobre o eu. Chama-se descartando ideias, objetos ou pessoas que o estejam ameaçando.